Então, o tema de hoje, que é a quarta palestra deste ciclo, que eu tenho estado a fazer, é sobre relacionamentos. Esse grande tema, para mim pelo menos é, acho que é um daqueles temas, que suscita não só mais interesse, mas também, na minha opinião, tem pano para mangas, não é? Há muito que se dizer acerca dos relacionamentos de uma forma em geral, porque nós não vivemos sozinhos, não é? Nós estamos, mesmo que nós não queiramos, estamos constantemente em inter-relação com os outros, é inevitável. E por isso acho que é um tema bastante interessante, e que tem muito, não é? Muito para desenvolver, muito para explorar. Então, hoje, a questão que me foi trazida foi como nós podemos então viver relacionamentos de uma forma mais consciente, mais desperta, e muitas vezes me chegam testemunhos de que, só para dar alguns exemplos, eu não entendo porque é que atraio sempre o mesmo padrão de pessoas, ou então eu dei tudo e depois parece que corre sempre tudo mal, por muito que eu tente fazer diferente, ou então eu desisto, prefiro ficar sozinho. Enfim, temos aqui, não é? Vários sentidos e que todos eles são válidos e que naturalmente também faz parte da experiência humana, não é? Estes sentidos e que nos trazem grandes aprendizagens e crescimento. Portanto, eu vou trazer o que é para mim os principais pontos daquilo que poderemos chamar de viver as relações de uma forma mais consciente e desperta. E isto não significa conseguirmos alcançar relacionamentos perfeitos em que vamos ser sempre felizes, como às vezes vemos nos filmes, não é? Em que tudo corre às mil maravilhas. Não, bem pelo contrário, não é? Nós aceitarmos que tudo na vida tem os seus altos e baixos, as suas dualidades e que isso faz parte do crescimento e ainda bem que assim é. Portanto, viver de forma consciente e desperta é nós vivermos em presença, acima de tudo. Eu foco sempre nesta base, não é? É eu estar atento, primeiro sempre em relação a mim próprio e depois na minha inter-relação com o outro. E, no fundo, quando nós estamos em relação com o outro, nada mais, nada menos é do que estarmos perante uma grande oportunidade de desenvolvimento do nosso próprio eu e autoconhecimento. Só que muitas vezes nós estamos mais focados e com o olho no outro e não tanto em nós, quando na verdade o outro só nos está a espelhar aquilo que se está a passar dentro de nós, por muito que nós não reconheçamos ou não aceitamos ou não conseguimos ver. Portanto, eu diria que os relacionamentos são da maior, digamos, constituem a melhor e as maiores oportunidades de nós podermos realmente crescer, fazer diferente, amadurecer ao nível pessoal, espiritual, a todos os níveis, porque de outra forma não seria possível. Ainda que nos isolássemos, não é, no cimo de uma montanha e ficássemos sozinhos, em meditação, vamos ver esta imagem assim, só connosco, em harmonia, sem nenhum ruído à nossa volta, nós não iríamos ter a oportunidade de nos conhecermos realmente. Porquê? Porque não iria estar a existir o contraste de mim. Então é sempre, eu falo isto muitas vezes, é no contraste, é na diversidade, naquilo que é diferente de mim, que eu realmente me vou conseguir conhecer melhor. Quanto mais não seja eu chegar à conclusão de que isto não me serve, não é? Ou de que eu tenho uma forma de pensar diferente, de viver diferente, de estar diferente. Portanto, é quase como se estão a ver quando nós, uma escultura, não é? Uma peça de escultura, ela para ser feita
temos que começar a esculpir, não é? A ganhar forma, a dar-lhe forma. E para dar essa forma, precisamos de ir por tentativa e erro. Tiramos um bocadinho aqui, depois outra ali, e pouco a pouco essa peça de escultura, não é? Ela vai formando uma forma própria e única. E no fundo é este trabalho que nós vamos desenvolvendo na relação com o outro. E é claro que eu estou a falar de relacionamentos de uma forma geral, seja de amizades, familiares, de intimidade, e entendermos que temos sempre estas grandes oportunidades. Então, em primeiro lugar, é eu treinar sempre esta atenção, esta presença, esta atitude de observadora, de curiosa, perante o comportamento humano e das pessoas à minha volta, mas acima de tudo, como é que eu me comporto perante o outro. E acho não, estou certa disto, de que isto é que faz toda a diferença, não é? Que é nós não estarmos tanto naquela análise de como é que o outro é, e que muitas vezes nós tentamos impor a nossa verdade, que a vemos como absoluta, a maior parte das vezes, de querer mudar o outro, mas em vez de o fazermos com esse foco para o outro, devemos fazer para nós mesmos. Portanto, eu começar a perceber quem eu sou, redefinir-me e, se necessário, não é, começar a fazer, a esculpir, não é? Eu perceber quem realmente eu sou, para onde eu quero ir e no fundo é a melhor forma de eu me conhecer cada vez melhor, não é? De me desenvolver. Então, é nós não nos desgastarmos, porque muitas vezes fazemos isso, não é? Em análises relativamente aos outros e estarmos mais em presença, em aceitação e compreender de que temos sempre uma grande oportunidade para crescer. Então, o terceiro ponto, eu diria, portanto, o primeiro é a presença, treinarmos essa presença. O segundo é não estarmos tão focados no outro, mas mais em nós. E o terceiro ponto é compreendermos de algo que também já referi muitas vezes, noutras palestras e eventos, de que tudo o que nos surge é o nosso espelho. Não é? Portanto, é nós compreendermos que as pessoas que nós atraímos à nossa volta são o nosso reflexo e espelho. E o que é que isto quer dizer com o espelho? É nós compreendermos que essa pessoa traz em si características em que nós também somos iguais e conseguimos reconhecer isso. Ou então, muitas vezes, são características que nos afetam, que mexem connosco, e aí sim também temos que questionar até que ponto também não temos essas características, mas não estamos a ver, ou então a outra pessoa está no oposto de mim. O que é que eu quero dizer com o oposto de mim? É, por exemplo, vou dar aqui um exemplo para nós percebermos melhor. Vamos imaginar que eu atraio para a minha vida pessoas que são extremamente sérias, rígidas, pouco flexíveis e que isso mexe extremamente comigo. Incomoda-me ou eu não gosto e estou constantemente a atrair esse padrão de pessoas. Então o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que questionar. Primeiro, será que eu também não sou assim em alguns aspectos, mesmo comigo própria, e não estou a ver? Ou será que eu estou no outro oposto, em que também sou demasiado flexível, levo tudo a brincar, tenho dificuldade em colocar algumas fronteiras, porque também precisamos de o fazer, não é? De ganhar também aqui alguma assertividade. Portanto, os espelhos é isto. Os espelhos é nós entendermos que eles funcionam de igual para igual, é algo que eu já tenho, mas não estou a ver, ou então que está no seu oposto e eu tenho que trabalhar o caminho do meio. Um bom livro onde vocês podem explorar esta questão dos espelhos, esmiuçar mais esta parte, é A Matriz Divina, de Greg Braden. Eu até tenho aqui para mostrar, é este livro aqui, em que ele explica muito bem esta questão de como
tudo o que está fora de nós é o reflexo do que está dentro de nós. E é claro que, falando agora de relacionamentos de intimidade, é óbvio que esse será o nosso maior espelho, isso não há dúvidas. E muitas vezes os nossos maiores desafios, porque havendo um vínculo, um relacionamento mais próximo, não é, mais forte, mais íntimo, então aí temos sem dúvida uma grande evidência daquilo que precisamos também de trabalhar em nós. Atenção, que quando eu falo de trabalharmos em nós, eu estou a falar naqueles aspectos que nos podem afetar, que nos podem incomodar, porque se isso acontece é porque há algo para ser aprendido e curado dentro de mim que eu ainda não estou a reconhecer. É claro que não tem que ser tudo difícil, não é? Não tem que ser tudo também para estarmos sempre a ver o que é que temos que aprender, o que é que o outro está a espelhar. Não, porque isso já não é estado de presença, que eu falei logo no primeiro ponto. Está bem? Portanto, é levar com a naturalidade, com suavidade, atento, sim, mas também não querer estar sempre à procura e a querer analisar tudo, volto a repetir. Agora, de facto, é na intimidade e nesses relacionamentos que nós vamos ter os grandes testes e ao mesmo tempo as grandes oportunidades de crescimento e mudança. Porque a lei da atração funciona mesmo assim, o semelhante atrai o semelhante. E esta é a base dos espelhos. Ainda que esse semelhante vá representar o oposto de mim, que isto pode parecer um bocado estranho, como é que o semelhante é o oposto, mas na verdade é, porque no fundo ele está-me a mostrar aquelas partes de mim para onde eu preciso de ir, para onde eu preciso de caminhar. E aí, encontrando-me aí, nesse ponto, eu vou ser semelhante a essa pessoa. Está bem? Isto depois é para refletirem um bocadinho sobre estas questões que são interessantes. Agora, é claro que depois, agora já estou a entrar mesmo na área de relacionamentos de intimidade. É claro que depois, entrando num relacionamento de intimidade, é óbvio que haverá sempre, não é, os seus altos e baixos, nada é linear, nada é permanente, sabemos disso. E de facto é um excelente treino para a nossa capacidade de presença e de nós irmos compreendendo ao longo da evolução da relação, se assim tiver que ser, não é? Esse evoluir em conjunto, aquilo a que cada momento nos está a ser pedido para trabalhar a dois, não é? Porque nos relacionamentos é muito importante trabalharmos, continuarmos a trabalhar a nossa base. E isto é daquelas coisas que muito facilmente nos esquecemos e perdemos. Mesmo que até saibamos a um nível teórico e consciente, na prática, em algum momento é como se nos perdemos. Perdemos de nós mesmos. Muitas vezes acontece isto, deixamos de saber quem somos, o que queremos, começamos a ter atitudes e comportamentos mais condicionados pelo outro e depois chega a um ponto em que a relação perde aquele brilho, não é? Aquele entusiasmo. Eu estou a dizer isto porque isto é extremamente comum de acontecer nas relações ao longo do tempo. E depois as pessoas dizem isto, porque as coisas nunca serão como no início, não é? Com aquela paixão, com aquele entusiasmo, isso não é possível, é muito difícil de manter. E eu não concordo com isso. Na minha perspectiva, é óbvio que as coisas nunca vão ser totalmente iguais ao longo da relação e ainda bem que assim é, porque ao longo da relação vão havendo sempre novos testes, novas aprendizagens. Agora a questão de continuarmos a ter aquele brilho, não é? Aquele propósito de estar numa relação, é possível sim de ser gerado e mantido. Mas para isso tem de haver vontade de ambas as partes e consciência de praticar. Sim, de praticar. Porque se nós não praticarmos a dois, e o que é que eu quero dizer com isto, praticar a dois?
que todas aquelas práticas que eu posso e devo fazer só comigo mesmo, no meu dia a dia, e quando estou a falar de práticas, estou a dizer para mim, para gerar o amor por mim mesmo, de desenvolvimento pessoal, o que quer que isso possa significar. Não tem que ser necessariamente as meditações, pode ser um exercício, pode ser cozinhar, pode ser pintar, enfim, algo que eu sei que me faz bem e que me ajuda a gerar bem-estar e equilíbrio interno. Isso é algo que eu devo sempre manter, essa minha base individual, mesmo numa relação. Mas depois, quando estamos na relação, deve haver também práticas em conjunto, que é a tal relação de interdependência, em que somos co-praticantes, em que eu pratico aquilo que eu sinto que é essencial para mim mesmo sozinha, mas depois há outras práticas que os dois sentem que são essenciais para os dois, para a relação. Entendem? É quase como se nós tivéssemos aquele esquema, dois círculos, não é? Que estão assim aqui unidos e que no meio temos um espaço de interseção. E é nesse espaço de interseção que deve haver estas práticas. Agora é claro que já me perguntaram, Joana, mas uma pessoa tem mesmo que praticar a dois e ter essa consciência a dois para a relação correr bem, ou se manter, ou se desenvolver? É claro que não, que as coisas não são assim instantes, porque de facto não há maior sábia do que a própria vida. E se nós não praticarmos, a vida mais tarde ou mais cedo nos vai trazer os testes, nos vai obrigar a tomar alguma ação, a mexer, a passar pelos desafios. Agora, é claro que se nós praticarmos, que é sempre uma opção nossa, uma escolha, poderá ser um caminho menos tortuoso, eu diria. Estão a entender? Mas de uma forma ou de outra, há de haver sempre essa necessidade de haver esta consciência a dois, porque senão muito facilmente perdemos-nos. Eu estou a dizer isto porque isto é mesmo comum, é muito vulgar, falo não só pela minha experiência profissional, mas também pessoal. Então é importante haver este exercício diário, que não é fácil, é verdade, não é fácil, mas é algo que é muito bonito e que mais tarde ou mais cedo nós vamos acabar por perceber que tem os seus frutos. E lá está, e muitas vezes, quanto maior é o teste e o desafio, também maior é a oportunidade de crescimento, maior é essa oportunidade de nós realmente podermos dar grandes saltos de crescimento, de mudança e de evolução. Já sabemos disto, e nas relações aplica-se também o mesmo, não é? Então é termos esta noção. Agora, é claro que esta questão do durar para sempre, não é? Do facto de eu estar a dizer isto, que é importante haver estas práticas a dois, para se manter o brilho, não é? Esse bem-estar, esse equilíbrio a dois, não significa que seja algo eterno. Estou a entender que tenha que ter esse objetivo eterno. Esta pessoa vai ser para sempre para mim, minha, para sempre. Não! Isso é uma ilusão, é estarmos aqui no apego. Até pode ser, nesta vida, até ao final desta vida, até pode ser. Como pode não ser. E porquê? Porque nós estamos em constante mudança. E muitas vezes a velocidade dos dois pode não ser igual. Percebem? E chega a um ponto que pode então deixar de corresponder a tal questão da lei da atração que eu falei há pouco, não é? Pode chegar a um determinado patamar, momento das nossas vidas, em que aquela pessoa, mesmo com práticas, mesmo com os desafios que possam ter passado, momentos maravilhosos e de crescimento, mas pode chegar a um ponto que deixa de corresponder. E nós sentimos isso. Então é quase como um ciclo, não é? É um ciclo que se fecha, para então nós criarmos espaço para um novo ciclo e aí sim atrairmos então novas relações, novas oportunidades e pessoas que estejam novamente na vibração em que eu me encontro. Portanto, entender que nada é permanente,
nada é estático, é igual para sempre, não é? E quanto mais nós retirarmos crenças da nossa cabeça, condicionamentos, enfim, sempre aquela tendência de analisar tudo, de querermos controlar. Eu estou a falar muito de padrões sombra, que são comuns nas relações. O querer controlar, o querer manipular, ainda que seja de uma forma subtil, fazemos isso por medo de perder o outro. O estarmos a pensar, ok, o que é que eu posso retirar desta relação? Estão a ver, tudo isso condiciona, porque as coisas têm mesmo que ser vividas de forma natural e através do nosso sentir. E muitas vezes quando caímos em idealizações, não é? Ai, para mim tem que ser uma pessoa assim, assim, assim. Fazemos muito isso, principalmente quando somos mais novos, não é? Na verdade, depois a vida prega-nos uma partida e pode calhar totalmente o oposto, porque muitas vezes nós não temos a noção do que é o melhor para nós. E como eu digo, não há melhor sábia e mestre como a própria vida para nos mostrar isto. Então, é claro que neste processo de práticas a dois há muito que se pode fazer, não vou estar aqui a falar nisso, aqui na palestra não faria sentido, mas no futuro sim, provavelmente de uma forma até mais formativa, mas há muito que se pode fazer. Eu vou dar só aqui exemplos mais simples, não é? De podemos fazer a simples comunicação, a expressão emocional a dois, por exemplo, é uma prática importantíssima, seja para que casal for. Termos momentos, e se for preciso mesmo até agendar esses momentos, em que estão simplesmente a dois, frente a frente, num estado de presença, sem julgamento, e em que um fala aquilo que sente naquele momento em relação à relação e o outro ouve sem julgamento, com aceitação, com compaixão e com o coração aberto, sem nada dizer. E depois troca. O outro fala e o outro de igual forma também ouve. Porque não há melhor dádiva que nós possamos oferecer ao outro do que a nossa presença. Isso vos garanto. E isso muitas vezes não tem que significar nós termos que responder perante aquilo que o outro nos está a dizer. Porque muitas vezes caímos nessa tendência de querer argumentar, de querer desculpar, de querer impor a nossa perspectiva. É claro que nós devemos, não é, dizer aquilo que sentimos e pensamos, mas atenção à forma com que o fazemos e com que objetivos estamos a fazer. Então há momentos em que é mesmo importante treinar isto, esta presença do outro sentir que eu estou ali. Só isto, que eu estou ali. Até posso não concordar nada com aquilo que o outro está a dizer, mas abro-me à grande compaixão. Então esta é uma prática muito bonita, não é? Que podemos sempre fazer. Claro que há muitas outras, mais criativas a dois, que também podem ser feitas, e sobretudo no que diz respeito também à libertação de bloqueios, de karmas, porque grande parte das vezes as relações que atraímos de intimidade são kármicas, portanto que já vêm de outras vidas e que pode tornar, não é, também a relação mais desafiante, e é óbvio que também há ferramentas para ajudar a libertar esse karma e a tornar as coisas, digamos, de uma forma mais fluida. Mas nunca esquecer que numa relação a dois, nós devemos ser sempre muito autênticos e íntegros. Nós devemos sempre preservar o nosso tempo e espaço, e por vezes é muito importante sairmos da zona de conforto. Eu às vezes digo assim, em situações de casais, digo assim, porque é que cada um, individualmente, não vai passar uns dias sozinho? Umas férias, um retiro, sozinho passear. Uma coisa tão normal de se fazer, e quando somos solteiros, não é? Fazemos isso naturalmente, mas parece que quando estamos em casal depois torna difícil, não é? Nem sequer às vezes pensamos nisso. O quê? Mas então eu estou com alguém e vou sozinho, não é? Dar um passeio ou fazer um retiro ou algo assim.
É incrível, porque eu estou a falar de algo que é tão simples e tão natural, e é tão importante isto. Sairmos, percebem, da zona de conforto e da energia que se cria do casal. Para quê? Para que nos possamos ouvir melhor. E não há melhor forma do que essa, não é? Do que sair. E isto não significa que não estamos bem na relação, que não é? Que estamos chateados, nada disso. É aprendermos a gerar a tal independência pessoal e interdependência ao mesmo tempo. Porque quando eu o faço, eu estou a fazer por mim sim, mas também estou a fazer pela relação. Porquê? Porque depois já venho com uma energia renovada, com outra clareza, não só em relação a mim, mas também ao relacionamento em si. E é importante nós fazermos esta espécie de reciclagem, eu diria, de tempos a tempos. Porque, como eu digo, é muito fácil nos perdermos, nos desviarmos. Então, que quando estamos num relacionamento, que nunca nos esqueçamos de realmente sermos íntegros, de não deixarmos de fazer aquelas coisas que nos fazem realmente felizes, que não percamos os nossos sonhos, porque eu vejo isso muito a acontecer. E isto é importante frisar, é muito importante, porque a visão facilmente fica turva e esquecemos-nos. E por isso é importante praticar. Portanto, estas sugestões que eu dei aqui, muito simples, mas só elas já são essenciais e vai ajudar no próprio relacionamento e vivemos de uma forma mais desperta, mais presente, está bem? Portanto, eu queria aqui concluir com um texto que eu tenho aqui, está bem? Que eu vou ler e na minha opinião diz tudo acerca das relações de uma forma assim resumida, e sinto que é importante e também vai de encontro ao que eu acabei de falar. Então, é do livro que eu também já referi muitas vezes, este aqui, Conversas com Deus, de Neale Donald Walsch, é o primeiro dele, ok? Assim, se vocês também, quem gostar de ler, pode sempre esmiuçar. Ok, então eu vou ler esta parte aqui dos relacionamentos que eu acho que é muito bonita e que nos ajuda a refletir melhor. Há uma maneira de se ser feliz nas relações, que é utilizá-las para o fim com que foram criadas e não para o que tu lhes destinaste. As relações são um desafio constante, estão constantemente a exigir-te que cries, que expresses e experiencies facetas de ti mesmo cada vez mais elevadas, imagens de ti mesmo cada vez mais sublimes e versões de ti mesmo sempre mais grandiosas. Não há situação em que possas fazê-lo de forma mais imediata, com maior impacto e mais imaculadamente que nas relações. Com efeito, sem elas, não podes fazer nada disso. É somente através das relações com outras pessoas, lugares e acontecimentos que podes sequer existir. Lembra-te, na ausência do demais, tu não és. Só és o que és em relação a outra coisa que não é. É o que se passa no mundo do relativo. Quando o entenderes claramente, quando o admitires no teu íntimo, louvarás intuitivamente toda e qualquer experiência, todos os encontros humanos e, sobretudo, as relações humanas, pois encará-las-ás como construtivas no sentido mais sublime do termo. Verás que podem ser usadas, devem ser usadas e estão a ser usadas para construírem aquilo que tu realmente és. A maioria das pessoas entra nas relações de olho naquilo que pode retirar delas e não no que vai lá pôr. O propósito de uma relação é decidir qual a parte de ti mesmo que gostarias de ver exibida entre aspas, não a parte do outro que podes conquistar e manter. Só pode haver um único propósito para as relações e para tudo na vida, que é ser e decidir quem tu realmente és. É muito romântico dizer que não eras nada até esse alguém especial ter aparecido na tua vida, mas não é verdade.
O pior é que exerce sobre o outro uma pressão enorme para ser toda a espécie de coisas que ele ou ela não é. Não querendo desiludir-te, estão a esforçar-se terrivelmente para serem e fazerem essas coisas até já não poderem mais. Já não conseguem completar o quadro que deles fizeste. Já não conseguem desempenhar os papéis que lhes foram atribuídos. Cresce o ressentimento, a seguir vem a raiva. Finalmente, para se salvarem a si mesmos e à relação, esses outros especiais começam a reclamar os seus verdadeiros eus, agindo mais de acordo com aquilo que eles são, à altura em que vocês dizem que eles estão completamente mudados. É muito romântico dizer que agora que esse outro especial entrou na vossa vida e que vocês se sentem completos. Contudo, o propósito da relação não é ter outra pessoa que possa completar-te, mas sim com a qual possas partilhar a tua plenitude. É aqui que está o paradoxo de todas as relações humanas. Não tens necessidade de um alguém especial para experienciares plenamente quem tu és, e sem esse alguém não és nada. É simultaneamente o mistério e o fascínio, a frustração e a alegria da experiência humana. É preciso um profundo entendimento e uma disponibilidade total para se viver dentro deste paradoxo de uma forma que faça sentido. Vejo que são poucas as pessoas que o fazem. A maioria entra na fase formativa das relações transbordante de expectativa, de energia sexual com um coração aberto e uma alma feliz, ainda que ansiosa. Alguns entre os 40 e os 60 já desistiram do vosso maior sonho, puseram de parte as maiores esperanças, contentaram-se com a mais humilde das expectativas ou mesmo nada. O problema é tão básico, tão simples e, contudo, tão tragicamente mal interpretado. O vosso maior sonho, o vosso mais alto ideal e a vossa mais preciosa esperança estiveram sempre relacionados com o vosso adorado outro e não com o vosso adorado eu. O teste à vossa relação tem a ver com a forma como o outro correspondeu aos teus ideais e como tu te viste a ti mesma corresponder aos dele ou dela. Só que o único teste verdadeiro tem a ver com a forma como tu correspondes aos teus. As relações são sagradas, pois proporcionam a maior oportunidade da vida, a sua única oportunidade ao criarem e produzirem a experiência da tua mais elevada conceitualização do eu. As relações fracassam quando as encaras como a maior oportunidade da vida para criares e produzires a tua mais elevada conceitualização do outro. Deixa que cada pessoa envolvida na relação se preocupe com o eu. O que o eu está a ser, a fazer e a ter, o que o eu está a querer, a pedir e a dar, o que o eu está a procurar, a criar, a experienciar, e todas as relações cumprirão de forma magnífica o seu objetivo e o dos seus participantes. Deixa que numa relação cada um se preocupe não com o outro, mas apenas só e unicamente com o eu. Parece um estranho ensinamento, pois disseram-te que na relação mais perfeita uma pessoa preocupa-se apenas com a outra. Mas eu digo-te o seguinte, a tua concentração no outro, a tua obsessão com o outro, é que o faz com que as relações fracassem. Que está o outro a ser, que está o outro a fazer, que está o outro a ter, que está o outro a dizer, a querer, a exigir, o que está o outro a pensar, a esperar, a planear. O mestre sabe que não interessa o que o outro está a ser, a fazer, a ter, a dizer, a querer, a exigir. Não interessa o que o outro está a pensar, a esperar e a planear. Só interessa aquilo que tu estás a ser em relação a isso. Ok? Bom, para mim diz tudo, este pequenino textinho que acabei de vos ler. Há muito mais, eu sei, mas são palavras muito profundas e que dá que pensar. E senti que seria importante também deixar aqui e como forma de finalizar também este tema nesta palestra de hoje.